Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. Aqui, você já sabe, eu trago especialistas que tiveram muito resultado nas suas áreas para que a gente possa compartilhar estratégias, experiências e vivências reais para que você possa aplicar e o novo dinheiro e o crescimento você proporcionar para a tua carreira ou para o teu negócio. No episódio de hoje eu falei o seguinte, eu preciso trazer alguém que nessa época do ano vai trazer um conteúdo que é muito válido para os empresários. Obviamente, tem que ser alguém que tem muito conhecimento, que tem muita profundidade, mas acima de tudo que eu deposito muita, mas muita confiança. E eu estou trazendo alguém que faz parte do meu clube de negócios, o New Money, e que tem tido muito resultado atuando na sua área como empresária no ramo de contabilidade, recentemente como mentora e que presta serviço para centenas de empresas como gestão financeira, BPO e que tem profundidade naquilo que eu vou falar. E o tema de hoje é lucro não é sorte. Rosane Machado, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Aê, nossa, que alegria gigante estar aqui. É muito bom falar de algo que eu amo, né? De ajudar a transformar a vida das empresas através do dinheiro, do recurso. E uma honra estar aqui contigo. Você foi selecionada realmente, especialmente, como eu estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, primeiro pela confiança que eu tenho em você, segundo pelos resultados que eu tenho visto que você tem tido e terceiro pela experiência que você tem na tua área. Enfim, fundadora do Grupo Roma, Grupo Green+, CFO Contábil Club recentemente. Enfim, são muitas experiências, mas eu queria que a gente começasse direto ao ponto. Inclusive, se você ainda não está inscrito aqui no canal, não acompanha a gente, já se inscreve, porque toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem conteúdo para gerar um novo dinheiro para você, para o teu negócio. Lucro não é sorte? Nunca, nunca. Lucro não é sorte, lucro, na verdade, é uma construção. E eu sempre falo que a gestão financeira começa pela última linha. De trás para frente? De baixo para cima, né? Então, não é sobre vender mais apenas, né? É sobre a gente fazer gestão, usar bem o dinheiro, conseguir levar a lucratividade para o patamar que o empresário deseja. E isso não tem nada a ver com sorte, isso tem a ver com dedicação, com garra, com gestão, com coragem e muita fé. E aí que o pessoal se perde, porque eu conheci muita gente nesse meio, conheci muita empresa que faturava muito, que era gigante e que acabou quebrando porque não soube gerir bem seu resultado. Então, se lucro não fosse sorte, as grandes empresas não quebrariam, porque era só vender mais e estava tudo resolvido. Então, é sobre isso, é sobre essa impressão que o empresário coloca no resultado dele a partir das suas ações, da sua postura de dono, para gerar, de fato, o dinheiro. E a meta sempre tem que ser de lucro. Primeiro, a meta é lucrar mais. E o quanto lucrar, depois o resto. A meta da empresa, você fala, por exemplo, a gente está no momento de planejamento estratégico para 26. Isso. A primeira meta deveria ser de lucratividade? Deveria ser quanto eu desejo lucrar e de baixo para cima a construção do orçamento, do plano orçamentário, do planejamento financeiro da empresa. Caramba. E aí que muita empresa erra. Por quê? Porque principalmente as grandes empresas, elas trabalham com um tipo de planejamento chamado estático. Ou seja, o cara casa com o orçamento, né? E aí, no processo dele delegar as funções para alguns líderes, ele acaba dizendo, orça para mim. O que o líder faz? Até compor um orçamento macro. Cada um orça o seu resultado, planeja o desempenho da sua área financeira, só que ele pega o que ele fez no anterior, coloca um percentual em cima, então se ele gastou muito, ele bota uns 5%, 10% em cima para projetar o próximo ano. E não é assim que se constrói planejamento. O planejamento ele tem que se construir de baixo para cima. Primeiro se define o lucro e a partir daí a gente diz quanto cada área da empresa pode gastar aí a gente distribui as verbas do orçamento para que a construção seja de baixo para cima. É uma arquitetura de lucro, não é? Com certeza. O que eu estava refletindo aqui é que provavelmente mais de 90% das empresas não fazem isso. Tenho certeza absoluta. Primeiro porque o empresário ele costumou ouvir que o indicador de sucesso é faturamento, né? Quanto mais você fatura, mais o teu negócio cresce, mais o teu negócio está em expansão. Só que às vezes faturar muito mais não significa lucrar muito mais. Isso. E principalmente essa arquitetura do lucro, eu gostei desse termo, porque é um jeito reverso de construir o planejamento estratégico e eu tenho absoluta certeza que pouquíssimas empresas fazem isso. Exatamente. No Brasil, a gente tem uma estatística, né? Que em 3 anos, 48% das empresas fecham.
Então, isso é um número muito grande. E o principal motivo é a falta de gestão estratégica, financeira. E muita gente, quando vê essa informação, pensa, o cara não sabia vender, ou ele não estava crescendo, ou foi o mercado, a política, coloca a culpa em todo mundo. Quando, de fato, ele não sabia como planejar esse crescimento. Como crescer de maneira organizada e lucrativa. Então, o faturamento, muitas vezes, é ego. E a gente precisa desconstruir isso. E crescer é importantíssimo, mas antes de crescer, eu preciso organizar a casa. Porque crescer com prejuízo é muito perigoso. Então, é aí que muito empresário erra, ele confunde isso, né? E também tem uma questão, no Brasil, 90% das empresas são familiares e apenas 3% passam da terceira geração. E a culpa disso, eu tenho certeza que é a falta de gestão financeira. Porque se a gente pudesse olhar para a gestão do negócio como algo onde a gente construi a perenidade através do lucro, a gente com certeza mudava essa estatística. E essa é uma das coisas que eu vivo hoje, né? Eu trabalho isso todos os dias. Esse trabalho de pegar a empresa, pegar pela mão, ajudar ela a construir, arquitetar seu lucro e seus resultados, para que ela possa, então, vender tranquila, vender mais, crescer melhor e, assim, deixar todo mundo feliz, contratar pessoas melhores. Porque é isso que vale, senão não passa da terceira geração. Não tem como a gente deixar um legado de algo que não dá resultado suficiente para a família viver do negócio, suficiente para que o dono possa ter orgulho daquilo que ele faz. Certeza. Muito bom esse ponto. Eu estava pensando aqui, ó. São 2 pontos principais que eu queria que tu ajudasse quem está ouvindo a gente. Primeiro, qual é o maior erro que geralmente as empresas cometem para que o lucro diminua? E segundo, a gente está no momento de mudança de reforma tributária. Então, é importante a gente trazer essa atualização para quem está acompanhando a gente aqui. O que é que vai mudar, como se antecipar, como se preparar, o que fazer. Mas começa pelo princípio de principais erros que os empresários cometem que diminuem a lucratividade das empresas. Para mim, o principal erro é não ter uma gestão guiada por dados. Né? Os números, eles contam a história da empresa e muitas vezes a gente pensa que está fazendo algo que está sendo super lucrativo, que vai virar a chave, que vai revolucionar, mas a gente esquece de medir o que a gente está fazendo. Então, os dados, eles são fundamentais para que o empresário consiga, né, de fato, crescer com resultado. Então, o maior erro que eu vejo é a falta de gestão, tomada de decisão baseada em dados. E aí, os dados, né, eu uso muito isso com os meus clientes. O indicador importante, o melhor indicador é aquele que ele sabe ler. Então, além de não medir, quando medem, muitos empresários não sabem interpretar aquele indicador, ler ele. E aí tem uma coisa que eu também sempre falo, como começar isso? Começa com poucos indicadores, mas muito estratégicos. Antigamente se fazia um planejamento estratégico, um grande BSC, se colocava milhares de indicadores, o pessoal até colocava na parede assim dos escritórios. Aquilo era muito bom, mas não é mais necessário, a gente tem ferramentas, tecnologia. Se o dono não entender o indicador, não vai funcionar. Então, para mim, o maior erro é esse, é a falta de visão guiada por dados. Esse é o ponto. Qual que era o segundo ponto? O segundo ponto é da reforma agora, que a gente está passando. E sobre a reforma a gente está, assim como eu vou dizer, né, a gente está tendo a oportunidade de viver a maior transformação dos negócios dos últimos 60 anos. A reforma vai mudar toda a forma, todo o jeito que as empresas fazem negócio no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente é acostumado a trabalhar a tributação sobre o consumo. Então, desde a forma da gente calcular o nosso imposto, tudo isso vai mudar. Então, o preço, por exemplo, que antes era por dentro, passa a ser por fora. E a gente vai ter um imposto único. Como o imposto precisa ser único, vai ter muita empresa que vai ganhar dinheiro com isso, porque vai acabar aproveitando as oportunidades da reforma, vai entender esse jogo novo que vai acontecer até 2033, e tem muita gente que vai perder dinheiro, porque para um imposto único sempre vai ter pessoas e empresas e negócios que vão subir o imposto para que ele seja um só, e vai ter negócios que o imposto vai ser menor. A questão é aonde eu posiciono minha empresa. Sim. Nesse cenário, como eu conduzo o meu negócio para que eu possa aproveitar esse momento e aí me posicionar bem para ser estratégico e não transformar a reforma em algo ruim. Pelo contrário, aproveitar essa oportunidade. Tá. Eu vou colocar aqui alguns segmentos para a gente entender como é que isso muda, por exemplo. Segmento de educação. Como é que vai ser essa mudança? Então, a prestação de serviço, no geral, ela vai ser a mais impactada. Por quê? Advogados. Profissional regulamentado, tudo que envolve serviços. Porque, veja bem, a gente fala de uma alíquota base de 28%. Então, a prestação de serviço normalmente paga bem menos que isso.
Já a indústria, né, ela paga bem mais, né? E no meio a gente tem o comércio. Então, acaba que a indústria, dependendo de como ela aproveitar os créditos e débitos tributários, que vai acontecer com a reforma, ela vai conseguir reduzir o seu imposto. Já os prestadores de serviços, por exemplo, as empresas de educação, dependendo quem for o cliente, quem for o fornecedor do serviço, como ela se posicionar, ela pode mais que duplicar o seu imposto. Então, esse é o cenário de agora. É uma jogada onde a gente vai poder fazer crédito amplo. Então, tudo que a gente compra, e dependendo de quem a gente compra, vai nos dar direito a descontar do imposto esse valor. E se a gente não tiver uma boa relação, a empresa não estiver saudável, que a gente opera, se ela não tiver com os impostos em dia, ou se ela não tiver no regime que nos dá crédito, a gente vai perder dinheiro com isso. Tem também o seguinte, né? A gente está vivendo o momento da tributação sobre a renda e sobre as altas rendas. Em relação à empresa de educação, é o que mais me preocupa. Por quê? Porque normalmente os negócios de educação são altamente lucrativos. Muita margem. A gestão de como distribuir esse lucro, se vai operar com uma holding, se não vai, se vai jogar direto para o sócio, vai fazer toda a diferença. E aí nós estamos falando de 10% de imposto sobre o lucro. Sim, Eu sou transparente em relação à minha margem. A minha margem varia de 65 a 72. Então é um negócio altamente lucrativo. Você vai amar também. É, altamente lucrativo em relação à remuneração disso. Mas eu imagino que muitos empresários vão passar por isso. O desafio que eu imagino é que todos os empresários, na verdade, vão passar por isso, mas poucos estão preparados. Eu imagino que dentro das empresas, tirando as grandíssimas empresas, a grande parte não tem áreas financeiras com nível robusto para que consigam fazer todas essas movimentações. Eu imagino que foi aí que você pensou em criar soluções para as empresas, não só de contabilidade, mas de gestão financeira. Quando foi que tu pensou, poxa, vou impactar as empresas também através dessa gestão financeira? Vou falar disso, mas antes eu quero dizer que a gente tem uma janela de oportunidade para quem tem alta margem, que vai só até 31 de dezembro, em função da distribuição de lucro. Então, quem ainda não trabalhou isso, olha para isso que é importantíssimo. Porque você pode fazer a distribuição de lucros e retirar isso até 2028, é? É, mais ou menos, isso aí. Mas o que acontece ali é que tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque a gente está distribuindo um lucro de 2025 que ainda não encerrou, né? Sim. Então, existe uma jogada ali importante e tem um protocolo para evitar risco nisso. Sobre a gestão financeira, então, eu sempre trabalhei com finanças, né? Na verdade, eu entrei na contabilidade por culpa do meu pai, né? Eu nasci, eu brinco que eu nasci professora, porque quando eu queria ser professora de educação artística, eu tenho uma habilidade com as artes. E aí eu queria ir para o magistério, e era uma escola estadual, e meu pai não conseguiu vaga no magistério, dormiu na fila, ficou a noite toda lá e tinha acabado as vagas, e era estadual, ele não podia pagar. E aí, infelizmente, ele não conseguiu, ou felizmente, depende do ponto de vista, o magistério. Então, para eu não ficar triste, ele me matriculou na contabilidade. E aí eu passei a... Não foi tu que escolheu? Foi meu pai. E aí eu passei, ele disse, ela é boa com o número, acho que isso aqui ela vai gostar, não tinha fila, né? Ninguém queria, né? E aí ele me matriculou, o primeiro ano foi um horror, depois eu entendi que caiu a lógica, quem é contador sabe, isso é rapidinho que acontece, a lógica das finanças, e eu me apaixonei loucamente. E quando eu fui para o universo das empresas, eu trabalhei em multinacional, e aí lá eu trabalhei com custos, eu preparava os diretores das unidades de negócio do exterior para virem apresentar no Brasil seus relatórios financeiros. E aí eu me encantei por aquilo, porque era uma forma de treinar ele para ler esse indicador, era uma forma de montar um conselho empresarial, era uma forma de levar, de fato, os números à luz e ajudar a guiar, né? Quando eu saí de lá para conciliar com as aulas, então eu decidi dar uma consultoria e logo eu vi que em 2, 3 consultorias eu ganhava mais do que trabalhando na multinacional. E aí eu descobri o universo todo aí, que já estou há 15 anos apaixonada para transformar a vida das empresas. Porque, infelizmente, né, a gente tem essa estatística da mortalidade das empresas tão elevada, porque falta essa postura do contador, esse papel que o contador, o administrador precisa ter, de não só olhar para o dinheiro como financeiro de fato. O dinheiro ele é meio, ele não é fim. Mas é ele que ajuda as famílias empresárias. Então, se a gente não usa esse recurso, se a gente não usa a gestão financeira como ferramenta de transformação do empresário, a gente acaba desvalorizando isso e não consegue ajudar as empresas. E no Brasil, a educação financeira é falha. Então, eu me vi nesse universo e entendi que ali era meu lugar, que era aquilo que eu amava fazer, que era aquilo que eu era apaixonada, e desde lá não parei e não vou parar.
enquanto não mudar a vida das empresas e dos meus clientes. Tem muitas empresas que precisam de você. E quando tu olha isso, o que é que quando você entra, você observa que consegue proporcionar resultado mais imediato para eles? Que você enxerga que tem mais oportunidade de empresas conseguirem fazer uma melhor gestão financeira, tomada de decisão melhor, aumentar um pouquinho de fluxo de caixa? Quais são as principais oportunidades e alavancas que você costuma potencializar nos negócios? Demorei mais de 5 anos para entender que lá na multinacional eu trabalhava com DRE, com análise do lucro, da lucratividade, que é importantíssima. E também eu comecei a apliquei isso nos meus clientes e eu percebi que, né, o lucro, ele abastece o caixa. Ele é um copinho de água, às vezes, numa fogueira gigantesca. E aí eu fui compreendendo que o universo da gestão, em especial do pequeno e do médio, é dominar o caixa primeiro para ter mais lucro. Então, o lucro também é resultado das decisões de caixa que o empresário toma. Então, se ele compra uma máquina que ele não precisa, ele mata o caixa e ele acaba gerando mais custo operacional. Mesmo que a longo prazo esse custo vai ser diluído, mas no caixa o efeito é rápido. Então, o que eu, como ferramenta, como início desse processo, e eu demorei muito para aprender, e isso virou o meu método depois, eu entendi isso, que o caixa é rei. E que, de fato, quando o empresário começa pelo fluxo de caixa, quando ele entende, né, aonde botar o capital dele, quando ele entende como são as fontes de financiamento, aonde ele aplicar o dinheiro, aonde dar ROI de verdade, ele consegue ter um resultado muito rápido financeiro. E aí a gente melhora a lucratividade aos poucos, à medida em que ele consegue isso. E é muito incrível, porque tem empresa que empresário fica com 5 empresas no Simples, coloca no nome de todo mundo as empresas, ferra um monte de CNPJ e ele faz isso para pagar menos imposto e ele segura o faturamento, quando de fato, se ele entendesse a lógica, se ele entendesse o jogo do caixa, ele nem precisaria, às vezes ele paga mais imposto que devia. Então, também entendo que para conseguir fazer isso bem feito, é preciso entender de impostos. Então, quando a gente entende de tributos, entende de pessoas, a gente junta isso e consegue, de fato, ajudar o empresário a transformar o resultado dele muito rápido. É legal isso, porque geralmente eu costumo falar nas minhas palestras para os empresários, que eu falo o seguinte: quem aqui é empresário? As pessoas levantam a mão, né? Só tem empresário? Levanta a mão. Eu falo, quem aqui tem chefe? Aí levanta a mão geralmente quem tem sócio. Só que eu falo o seguinte: quem aqui enxerga o teu caixa como teu chefe? E eles começam a perceber que quando você tem um negócio, é o caixa que diz, pode fazer ou não pode fazer. Isso. A não ser quando é o aspecto espiritual que eu falo, né? Que aí lá no meu negócio sou eu, a Alessandra e Deus. E aí tudo que a gente vai fazer, se eu vou contratar alguém, eu faço oração. Se eu vou demitir alguém, eu faço oração. Se eu vou fazer um projeto novo, lançar um clube novo. O New Money que você faz parte, eu orei para fazer aquilo. Passei mais de um ano, orando sem ter resposta. Eu só fiz quando eu tive resposta. Então, nos negócios eu falo, né? De aspecto espiritual, se você convidar Deus para ser o teu sócio, ele já é. Só que às vezes a gente quer que Deus seja nosso funcionário. Fala assim, Deus, olha o plano que lindo. Vai lá e abençoa. E é diferente falar, Deus, qual é o teu plano para o meu negócio? Eu sei que eu tô com bastão. Isso aqui é um aspecto que, na minha visão, todos os empresários deveriam fazer. O outro aspecto é o aspecto racional e financeiro. Porque a gente também tem que ser muito assertivo. Porque só a gente sabe o esforço que tem para construir uma empresa. E se o caixa não está bem abastecido, não está bem nutrido, geralmente eu tomo decisões erradas e precipitadas, e é por isso, por não ter um financeiro bem equilibrado, por não ter um suporte bem estruturado, por não ter decisões emocionalmente reguladas, que eu prejudico o meu caixa e as empresas quebram, e é um número assim assustador, absurdo. Mas o percentual das empresas que quebram acima de 5 anos é absurdo, exatamente pela ausência da gestão financeira como deveria ser. Exatamente. Então, é muito legal entender que tu sabe realmente por onde começar, o impacto que você gera. E eu imagino, né? Faço o ajuste do caixa, todas as outras áreas ficam melhor, com um orçamento melhor distribuído, as decisões mais equilibradas, a gestão financeira mais lucrativa, eu tenho menos medo de aumentar preço, eu tenho menos medo de arriscar em alguns aspectos, porque o caixa deixa você mais seguro e mais confiante. Tu percebe isso na prática? Muito, muito. E é sobre também tu poder contratar boas pessoas, né? Então, às vezes, o empresário ele acaba sendo refém de um time que ele não conseguiu capacitar, muitas vezes, e ele não consegue dar os passos que ele precisaria porque falta dinheiro. E aí, isso trava muito esse crescimento, não só da empresa, como da pessoa também. E, claro, muitas vezes a gente precisa dar passos de fé, muitas vezes a gente precisa ter coragem. Brasileiro, se for empresário, já é corajoso porque decidiu abrir um CNPJ. Então, a coragem ela é importante, só que, ao mesmo tempo, se a gente exagera na dose de coragem, a gente vive só o sonho, só a coragem,
a gente acaba não tendo resultado de fato, né? A gente é o resultado que a gente gera. Sim. E se a gente não concretiza isso no financeiro, não há equilíbrio emocional que sustente isso a longo prazo, né? E mexe com emoção. E finanças é sobre comportamento também, é sobre pessoas. Não é só sobre números. Se fosse sobre número, a gente fazia a conta, estava resolvido, O né? Excel resolvia só, né? Facinho. Exato. Tem 2 perguntas que eu queria pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo, tá? 2 perguntas. Se você tivesse na tua frente, aqui são milhares de pessoas que consomem esse episódio a cada semana, tá? Milhares de pessoas. Se você tivesse que dizer apenas um conselho financeiro. Conselho financeiro, entendendo o contexto que a gente tá, o conhecimento que você tem, as centenas de empresas que você já teve de acompanhamento, de gestão contábil, de gestão financeira, qual é o único conselho que, se você pudesse dar para as empresas, você daria? Aprenda a ler seus números. Para mim, esse é o grande conselho, porque assim, não adianta ter número que você não sabe ler, não adianta não ter número também, né? E muita gente vive nessa ilusão. Então, para mim, é sobre isso. O lucro não é sorte, porque ele é esse trabalho, essa construção de aprender o tempo todo, de estar aberto a conseguir evoluir, crescer com resultado melhor e não contar com a sorte. Se ela vir, que ótimo. Mas não é só sobre isso, é sobre a gente fazer essa gestão. Então, para mim é isso. Saiba ler seus números, aprenda a ler. E mais importante que isso, né? Tenha bons números. Peça ajuda de alguém se você não consegue gerar seus próprios números. Então, às vezes, o empresário ele quer também delegar tudo. Ele quer terceirizar tudo. O BPO é uma terceirização do financeiro, mas isso não quer dizer que as decisões financeiras não são do empresário. Elas continuam sendo. Então, é sobre isso. Meu conselho é esse. É interessante porque muitos empresários têm dados para monitorar. E, na verdade, os empresários precisam ter dados para decidir, né? Isso, exatamente. Porque não é para controle. Óbvio que também é para controle, mas a decisão embasada em dados tende a ser muito melhor. Né? Muito, muito melhor. Sensacional. Sensacional essa tua bagagem. Sensacional essa tua profundidade que você consegue trazer. A minha última pergunta é um feedback. Tu tá há alguns meses dentro do New Money. E tem sido uma jornada meteórica, assim, né? Meteórica, assim, de resultado, de crescimento, de construção. A velocidade da tua execução é algo absurdo. A desenho da mandala lá na tua empresa é um negócio que me marcou muito, marcou meu time. E eu queria te ouvir rapidamente de como é que tem sido essa experiência no New Money, que tipo de resultado você já conseguiu proporcionar e que impacto você teve como empresária e no teu negócio. É uma experiência maravilhosa, né? Eu tive a sorte de conhecer, dei um passo de coragem bem grande na época, né? Eu fui por acaso, de fato, foi Deus, né? Não tem acaso. Deu incidência. Deu incidência. E o impacto é gigantesco, por quê? Porque a gente é muito sozinho, a gente é solitário no mundo do empreendedorismo e não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não compartilhar. Então, o New Money me trouxe essa coisa de sentar em mesas diferentes, sentar à mesa com empresários de outras regiões, de outros estados, de poder ouvir, né, outras coisas e também de me trazer uma certa força. Quando eu te vi palestrando, eu já te falei isso, eu vi uma águia no palco, né? Eu vi alguém muito grande. E eu acho que eu consegui enxergar a tua alma ali, sabe? E aí, naquele momento, eu disse, cara, eu quero ser que nem ele. Eu quero estar próxima dele. E aí, fluiu de um jeito maravilhoso, assim. Hoje eu me sinto mais forte, eu tenho certeza que os resultados que eu tive na minha mentoria e o legado que eu vou deixar para a contabilidade tem a ver com isso. E esse passo me fez crescer, me fez me abrir, assim, para estar mais em São Paulo, para conseguir fazer um movimento acontecer. Então, o resultado financeiro, ele é muito importante. Ele me move, óbvio, ele é importante. Mas eu não sou movida só pelo dinheiro, né? É por esse impulso do crescimento, por sentir que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. E sem estar no New Money, isso teria demorado muito mais. Então, me trouxe força, velocidade, me ancorou nesse sentido, assim, estou muito feliz. Gosto muito, recomendo, né? Todo lugar que eu passo eu falo. E também para os empresários fazerem isso, né? Escolher uma mentoria, entrar em grupos empresariais, estar à frente de quem já deu passos maiores que o nosso. Isso faz a gente crescer muito e é muito importante. Sensacional, muito legal esse teu feedback. Eu lembro desse dia. Tu me conheceu num dia, entrou pro clube no mesmo dia. Rapidinho, não tive dúvida. E a tua performance como palestrante, né? Eu vi o volume que você teve do palco nesse segundo semestre. Eu vi o impacto, o ajuste das mensagens que você foi trazendo e, com certeza, o impacto que você está tendo com o CFO contábil, que é pegar os contadores e colocar nas mesas das decisões das empresas, tem sido algo extraordinário. Mas é só o começo, tá?
Amém. É só o começo. Então, obrigado. Eu vou colocar a tua rede. Se a galera quiser acompanhar, entender mais sobre toda essa gestão financeira, entender mais sobre a tua empresa de contabilidade, se tiver contadores aqui que queiram conhecer mais sobre o teu programa, como é que eles te acompanham? É pra eu dizer a rede? Eu vou colocar. Então, o pessoal pode me encontrar no @RosaneFinanças no Instagram, ali meu canal principal, e o @CFO Club, para quem for aí contador, vai ser um prazer receber vocês lá, para que vocês possam acompanhar essa jornada de transformação que tem transformado a minha vida. E eu tenho certeza que a minha missão é transformar o futuro da contabilidade no Brasil e, com isso, ajudar muitas empresas. Então, vai ser um prazer ter vocês por lá. Show de bola. E a gente vai colocar aqui também no link da descrição o link do Instagram dela para que você possa acompanhar. Obrigado, tá? Obrigada eu pela oportunidade. Obrigado. Confio muito em você. Recomendo de fato o teu trabalho, porque eu sei do engajamento que você tem, da bagagem que você tem e, acima de tudo, dos valores. Porque eu acredito que não adianta ter uma competência muito grande se não tiver bons valores. E você consegue unir isso. Obrigada. Tá? E obrigado a você também que ficou com a gente até agora aqui nesse episódio. Se você conhece alguém que precisa entender melhor que lucro não é sorte, que precisa ter uma gestão financeira melhor, mais refinada, mais apurada, compartilhe esse episódio com essa pessoa e na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio aqui no Profissional Cash trazendo conteúdo para geração de novo dinheiro para você e para o teu negócio. Até a próxima.